A partir de agora, os doentes que sofrem de asma e rinite alérgica já podem manter um registro no telemóvel de todos os sintomas, medicação e outros episódios relacionados com a doença e depois partilhá-lo com o seu médico. Isto só é possível porque a Faculdade de Medicina do Porto acaba de lançar uma aplicação móvel para Android que reúne uma série de ferramentas úteis para estes doentes. Boa tarde, professor João Fonseca, investigador da Faculdade de Medicina do Porto, coordenador deste projeto. Como é que vai funcionar esta aplicação? Esta aplicação é uma aplicação para smartphones, portanto aqueles telefones que têm alguma capacidade de funcionar também como um pequeno computador. Só, para já. E para já só no sistema operativo Android, que existem muitas marcas de telemóvel, e estamos ainda este ano seguramente teremos também uma versão para os iPhones. E este tipo de aplicações que são gratuitas, são aplicações gratuitas, que é sempre bom que as pessoas tenham essa noção, serve exatamente para quem já tem o diagnóstico de asma e rinite alérgica, poder ir acompanhando de uma forma mais pessoal e mais ativa como é que vai evoluindo a sua doença. Faça-nos aqui uma espécie de esquema radiofónico, não é? Então basicamente aquilo que é possível fazer na aplicação é quando abrimos a aplicação, primeiro temos logo acesso a algumas notícias ou a alguma informação vinda do programa Harvard Medical School Portugal, que permite, digamos assim, que ter um conhecimento maior sobre estas patologias. Nomeadamente a asma e a rinite alérgica. E em relação à rinite ainda é mais, digamos assim, ainda é mais novo do que propriamente para a asma, que já há outro tipo de aplicações, embora não para estes telefones, e para a rinite realmente, que é uma doença que afeta mais pessoas, não havia ainda nada. E portanto é possível ir monitorizando os seus sintomas, ir clicando eu estive bem ou estive mal, fazer um questionário que levou ao próprio nome da aplicação, que se chama mCarat, e o CARAT é um questionário de avaliação do controle da asma e rinite alérgica que nós desenvolvemos na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, no Sintesis, e este questionário permite, como o nome indica, avaliar se a pessoa está bem ou mal da sua asma e da sua rinite, e tem tido, digamos assim, um bom impacto, não só em Portugal, mas como noutros países do mundo. Professor, portanto, estes dados vão constar do telemóvel do doente, neste caso, Exato. que depois pode partilhá-los com o médico e aqui entrar numa interação, numa espécie de consulta? Exato. É mais como, parece-me sempre mais como uma fonte adicional, quase como se fosse um exame, quase como se fosse um meio auxiliar, para auxiliar a consulta, no sentido de haver melhor informação quando o médico está com o doente, termos não só aquilo que o doente se lembra, mas digamos assim, o histórico do que aconteceu ao longo dos meses ou das semanas, mas habitualmente meses, entre as consultas. E portanto o que é possível é através do site caratnetwork.org, digamos que é feita essa sincronização de forma automática, depois o doente partilhar com o seu médico, aliás com quem entender, mas obviamente que será com o seu médico, essa informação, portanto que é a informação sua, que ele próprio criou, relativamente à sua doença, e que portanto vai ajudar quando estiver a dialogar na consulta com o médico, a ver, digamos, os dados muito mais objetivos e muito mais concretos. E alguns pormenores que se calhar poderiam escapar ao fim de tanto tempo, se calhar, de algumas consultas. Portanto, para um asmático, uma ferramenta destas é muito mais do que uma agenda, um diário eletrónico? O conceito base é de um diário eletrónico. Agora, facilita muito mais as coisas estarem estruturadas, depois de utilizar o tal questionário, que é um questionário já validado. Qual é a grande mais-valia, no seu entender? A grande mais-valia é aquilo que estávamos a dizer, é permitir que a relação com o médico e, portanto, a consulta médica tenha uma informação muito mais fiável e que, no fundo, o doente passe a ter um envolvimento e, portanto, uma palavra na consulta muito mais forte do que aquela que agora consegue ter com aquilo que se lembra naquele momento. Portanto, é, no fundo, um auxílio a que o próprio doente se envolva mais e esteja mais ativo no controle da sua doença. Nós, quando falamos da asma, estamos a falar de uma doença crónica que afeta cerca de 700 mil portugueses e 6% dos europeus. Portanto, uma ferramenta destas é fundamental.
Sem dúvida. E temos que pensar que depois há o componente também da rinite, que envolve ainda mais portugueses, mas seguramente a maior parte dos asmáticos tem rinite e, portanto, estas duas patologias juntas têm um impacto ainda maior e um controle mais difícil, que é porque a influência de uma patologia na outra torna esse controle mais difícil e, portanto, por isso mesmo é que nós nos dedicamos particularmente às pessoas que têm cada uma destas doenças, mas principalmente àquelas que têm as duas doenças em comum. As pessoas que sofrem desta doença isoladamente ou as duas conjugadas, como acabou de dizer, a asma e a rinite alérgica, são normalmente pessoas com muitas dúvidas. A própria doença coloca-lhes muitas dúvidas que elas depois precisam de ver esclarecidas com o médico, de um acompanhamento mais próximo. Sim, sim, é exatamente por isso que também é muito importante que a pessoa aprenda mais sobre a sua situação e por isso, aliás, isto digamos, internacionalmente há uma espécie já de algum movimento denominado, se calhar em português, de autoquantificação ou qualquer coisa do género, que significa exatamente que nós cada vez mais temos a oportunidade, com estes instrumentos que estão connosco no dia-a-dia, em qualquer momento, em qualquer tempo de espera, podemos atualizar e podemos, digamos assim, medir alguns parâmetros da nossa própria saúde, desde o peso aos sintomas, etc. E com isso acabarmos por ter uma imagem muito mais fiável daquilo que é o nosso estado de saúde ao longo do tempo. Uma maior qualidade de vida, naturalmente. E o objetivo é esse. Professor, para recordarmos e de uma forma simples, como é que as pessoas podem ter acesso a esta aplicação? Basta ir ao Market, que é a loja, digamos assim, do Android, portanto é uma loja da Google, mas que é quem desenvolve esse sistema operativo e, portanto, quem tem um telefone Android sabe perfeitamente ir ao Market e fazer a download, pode procurar por asma ou pode procurar pelo nome da aplicação, que é M-Karate, de karate móvel, não é? Portanto, M-Karate ou asma fazem essa migração desta aplicação que é completamente gratuita. Exatamente. E depois têm que avisar o médico. Depois tem que partilhar com o médico, exatamente. Porque o médico até pode nem saber, neste caso. Seguramente. Aliás, o médico pode conhecer, eventualmente, conhece cada vez mais o Karate, conhece também alguns, o site karatenetwork.org, mas seguramente o que depois é preciso dizer, olha, eu tenho aqui informação, tenho aqui este estado, vamos aproveitá-la os dois, digamos, o doente e o médico, de forma a que estas consultas que eu tenho consigo sejam muito mais eficientes, não quer dizer que até agora não tenham sido, mas potenciar ainda mais essas consultas. Essa interação. Professor João Fonseca, muito obrigada por ter partilhado connosco esta investigação da Faculdade de Medicina do Porto, uma aplicação para doentes com asma e também rinite alérgica. Boa tarde, até uma próxima oportunidade. Obrigada.